Deus possa nos abençoar. E eu quero neste momento passar imediatamente ao professor Roberlan Julião, e após então a gente segue, ouvir o mestre Rodrigo e Patrícia Castro. Professor Julião. Obrigado, pastor. Boa noite, gente boa. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, versículos de 1 a 7. O meu apelo nessa noite para você é que você seja um profeta para este tempo. Nós lidamos com algumas situações na caminhada de igreja em que as pessoas, elas até podem ser chamadas de profetas, só que por um outro tempo. Ou outras, elas estão bem antenadas com esse tempo, mas elas são porta-voz de si mesmas e não da palavra de Deus. E o apelo dessa noite é: seja um profeta para este tempo. Nós vimos aqui que esta casa se propõe a ser um seminário teológico, casa de profetas. Então, essa escola aqui quer ajudar você a ser um profeta. E o profeta é porta-voz de alguém. Não fala por si mesmo ou em nome de si mesmo, mas fala por alguém. E essa casa desafia vocês a serem os profetas do livro aberto, não os profetas da própria opinião, não que nós não a tenhamos, não os profetas da opinião de terceiros, mas os profetas do livro aberto, que podem até exagerar em algum ponto, mas com honestidade vai para o texto. De repente, por uma questão de equivocidade, somos seres humanos normais, de colocar um pouco mais de tinta naquilo ali, ou enxergar alguma coisa que não está ali, ou suprimir alguma coisa que está ali, certo? E a proposta aqui é que você seja profeta do livro aberto, para falar em nome de Deus, denunciando o pecado, anunciando a salvação, falando de esperança, mas falando também de condenação, porque a mesma Bíblia que fala de esperança, fala de condenação. Houve um tempo que a igreja só falava do diabo, do inferno, do terror de uma eternidade sem Deus. Hoje, às vezes, parece que a gente vive a teologia do biquíni cavalando. Eu quero chegar às portas do céu para puxar as barbas de Deus, né? Parece que Deus é aquele vovô babão, né, que a gente senta no colo dele, chama ele de bobo, dá soco no nariz, e ele fala, que menino levado. Então, a gente observa que há uma tendência humana de desenhar Deus. Então, que a gente possa, pelo menos, ter essa consciência e buscar o máximo possível ter honestidade quando a gente vai para o texto. Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, em que ele diz que eu assumo ser condicionado, mas não determinado. Eu sou condicionado por uma série de fatores, mas eu preciso entender que Deus me criou para a autotranscendência. Eu posso ir além da forma onde eu fui colocado, ou onde alguns pretendem me encaixar, ou me manter. E aqui nós precisamos falar de esperança e de condenação. Num tempo, a meu ver, de insegurança jurídica, o que é certo e o que é errado. Outro dia, um determinado terrorista, ele era visto como alguém que estava numa boa diante da justiça brasileira. Depois, esse mesmo terrorista, ele ficou numa condição de fugitivo. Então, a gente vive numa situação que a gente não sabe mais o que acontece. Nesses 2 últimos anos, eu tive a oportunidade de ver uma senhora com garrafa d'água sendo detida.
E eu tive também a chance de ver um estuprador solto para não morrer de Covid. E uma jovem mineira, Jennifer Modesto, 18 anos, universitária, negra. Eu não lembro de ninguém ter reclamado da morte dela, mas isso aconteceu. Então vivemos num tempo de insegurança jurídica. Quanto à liberdade religiosa, nós a temos mesmo? Quanto à liberdade de expressão, nós a temos mesmo? Quanto à liberdade de crença, nós a temos mesmo? Quanto à liberdade de ir e vir, nós a temos mesmo? Então, diante de tantas incertezas, você foi chamado para ser profeta. É claro que, como seres humanos, nós tendemos a ter um lado, mas precisamos buscar o máximo possível de ser o profeta do livro aberto. Do livro aberto. E aqui eu vejo o apóstolo falando para o pastor Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos ou capazes para instruir a outros. E eu extraio desse versículo uma frase: seja um profeta para este tempo, que se prepara como um mestre para preparar os santos. Diz o ditado que quem ensina aprende duas vezes. Por quê? Quando você está sentado no banco só para ouvir o professor falar, você não tem a mesma preocupação de quando você precisa se preparar para orientar o seu filho, precisa se preparar para orientar uma pessoa da sua família, precisa se preparar para poder aplicar aquele conhecimento no mercado de trabalho e ganhar dinheiro. Porque está muito claro hoje em dia que diploma sozinho não mantém a sua despensa cheia. Um monte de gente tem diploma. A questão é: seu conhecimento agrega valor para onde você vai? Falei de trabalho, mas falei também de família. Então, quando você se prepara para preparar, você se prepara num grau diferente. Observemos nossas escolas bíblicas dominicais. As pessoas vêm, quando vêm, leem a revista, quando leem, discutem todos os problemas da igreja, com todas as soluções da igreja, vão para casa e nada mais. Agora, digamos que seja um assunto que possa fazer a diferença no casamento daquele cara, e ele quer, obviamente, lutar pelo seu casamento, porque se ele não quiser e achar que a culpa é da mulher, vai ficar na mesma. Agora, se ele quer se preparar para preparar, ele sabe que não pode só chegar lá, ouvir e ir embora para casa. Ele precisa aprender aquele conteúdo, fixar aquele conteúdo, aplicar aquele conteúdo. Então, seja um profeta para este tempo, que se prepara como um mestre para preparar os santos. Filho meu, fortifica-te na graça, prepara-te, que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite para preparar a homens fiéis e também capazes para instruir a outros, os santos. Gente que realmente quer fazer a diferença. Não membros de igreja com obesidade espiritual, que quer reclamar de tudo, mas não bota a mão em nada. Mas homens fiéis e idôneos, pessoas fiéis e capazes. 2. No versículo 3 diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O pastor Emerson falou aqui agora há pouco de um dos nossos professores, que por ser militar não pode estar aqui, porque a vida dele pertence àquela força onde ele se alistou. Aí é que está a questão. Eu, sempre que um jovem da minha igreja ia para uma das forças armadas, eu falava para eles: o que foi para o
para a Marinha, o que foi para o Exército. Eu falei que a Marinha não tenha mais de você do que o reino de Deus, que você não ofereça para o reino de Deus mais do que você oferece para o Exército. E eu não sei se deu para perceber, quando se refere a reino de Deus, a gente entende que pode ser relaxado, a gente entende que a gente pode atrasar o passo, a gente entende que não quero, não estou afim, não sei o que lá, de novo. É mais ou menos assim. Agora, bota o maldito de 3 mil reais ali para ver, o miserável. Ou então vai ser preso se você não vier. Vê como é que vai ser expulso. A coisa muda. Aí às vezes a pessoa ela pensa que porque a igreja virou bagunça. Agora eu pergunto, se a gente faz parte de algo que tem a ver com a salvação das pessoas, com a transformação das vidas das pessoas, com uma nova história para as pessoas. Aqui, por exemplo, tem um camarada que conheceu a bebida alcoólica antes dos 8 anos e só parou aos 20 anos de idade. Se hoje eu estou aqui pregando para você é porque o Evangelho alcançou a minha vida. Alguém saiu da sua zona de conforto para dar atenção para um garoto que nem eu. Agora, se fosse uma pá de crente que não está nem para a hora do Brasil e está criticando a igreja na internet, eu continuaria lá, porque não teria alguém para se disponibilizar para fazer isso. Então nós observamos aqui que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Seja um profeta para este tempo que se compromete como um soldado leal a Cristo Jesus. Se você realmente quer ser um profeta para este tempo e esta escola se propõe a ser uma casa de profetas, ou esta casa se propõe a ser uma escola de profetas, a intenção que há aqui nessa direção é que você seja um profeta para este tempo, que se compromete. Eu não sei se você já viu aquela história ou fábula do porco conversando com a galinha sobre uma grande ceia que haveria numa determinada residência. E a galinha estava toda animada, vaidosa. Por quê? Porque os seus ovos serviriam para trazer alegria e festa e comunhão para as pessoas. Mas ela percebeu que o porco estava um pouco arrasado, estava um pouco abatido, estava um pouco entristecido. Ué, mas você não sabe, porco, o que você vai fazer é nobre? Sim. Você não sabe que você vai contribuir para a alegria das pessoas? Sim. Você não sabe que vai ajudar na refeição das pessoas? Sim. Então por que você está assim? E aí ele perguntou para ela: o que você vai fazer para essa festa ser alegre e ser animada? Ah, eu vou oferecer os meus ovos. E você? Eu vou oferecer o meu bacon. E aí muitos pregadores usavam essa história alguns anos atrás para falar da diferença entre envolvimento e compromisso. A questão de até que ponto nós estamos realmente abraçando a causa, até que ponto nós abraçamos o ministério como um soldado que deseja agradar aquele que o arregimentou. Eu tive um pastor que ele era suboficial de marinha, e é porque suboficial pressupõe ser de marinha. Então, sempre tinha alguém, como na maioria das igrejas, sempre tem alguém que morre, né? E aí nisso, vai lá o pastor, capelania, vai lá, velório, o enterro, aquele negócio todinho, visitar um enlutado. E aí nisso, licença daqui, licença de lá, chefe, eu preciso ir, tudo tal. Chegou um dia que o comandante falou para ele: você não vai mais, dê o seu jeito de arrumar alguém na sua igreja para ver isso, porque a marinha é quem te paga. O comandante falou, estava falado, ficou por isso mesmo. Ele era o pastor da igreja, mas ele não foi mais, porque a vida dele não pertencia a ele, a vida dele pertencia a Maria. E aí eu preciso me perguntar, e preciso lhe perguntar: a nossa vida realmente pertence a Deus? Ou ela pertence a nós mesmos, e nós de vez em quando colocamos na mão de Deus e pegamos de volta?
É muito comum você ouvir pessoas falando que são servas de Deus. Serva não tem vontade. A partir do momento que tem vontade, que tem capricho, não é serva. Mas eu peço que você seja um profeta para este tempo, que se compromete como um soldado leal a Cristo Jesus. Terceiro ponto, versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Eu peço que você seja um profeta para este tempo, que se disciplina como um atleta campeão, para não se derrotar. Por que eu citei o não se derrotar? Porque existem vários atletas e atletas. Existem aqueles atletas que estão naquela postura de amanhã eu faço, que estão naquela postura de hoje eu estou para baixo. E tem aquele atleta que teve lesão no joelho, mas ele malha do abdômen para cima. Ou aquele atleta que teve lesão no braço, mas ele malha da perna para baixo. Tem aquele atleta que está frio, mas ele vai. Está calor, mas ele vai. Está triste, mas ele vai. E aí, mesmo que todos sejam treinados pelo mesmo professor, alguns vão ter um rendimento maior do que outros. E nem sempre os vencedores são os mais talentosos, porque às vezes os mais talentosos, por causa do talento, são mais acomodados. E às vezes os que têm menos talento, às vezes aqueles que não podem contar muito com a genética, são aqueles que mais vão se dedicar. Na musculação tem aquela pessoa que tem uma certa facilidade para desenvolver os músculos. No exercício aeróbio tem aquele que tem uma certa facilidade para queimar gordura. No futebol tem aquele que tem uma certa facilidade na coordenação motora. Sua inteligência sinestésica é bem desenvolvida por uma questão natural dele. Mas tem aquele que está treinando todo dia. Tem aquela que vai lá todo dia para a academia. E fulano, malha, não emagrece nunca. Acabou, Jéssica? Continua. Deu para entender? Cara, você malha e não desenvolve músculo nenhum. Mas alguma coisa, seu Satanás? Está lá todo dia. Rapaz, tu está na escolinha de futebol, tu não vai conseguir nada. Estou lá treinando, o pessoal foi embora, estou lá treinando. O pessoal ainda não chegou, estou lá treinando. E aí muitas vezes aquela pessoa que não tem o mesmo talento, não tem a mesma genética, compensa isso no esforço. Mas tem aquele atleta que ele mesmo se derrota. Quantos de nós aqui não conhecem a história de alguns jogadores? Eu lembro ainda da reportagem, quando o goleiro Bruno falava. Eu lembro como se fosse ontem o pessoal dizendo: Bruno, o melhor goleiro do mundo. Cadê o Bruno? Quem é que nos escutou falar de Adriano Imperador? Vamos pensar em algumas histórias. Vamos pensar no grande Garrincha e do Pelé. Tudo bem, Pelé é ok, mas os mais antigos geralmente elogiam mais Garrincha do que Pelé. Agora cada um constrói a sua vida. Deus deu 24 horas para todo mundo aqui. Deus deu a gente a família que a gente tem, o organismo que a gente tem, e cada um ou deteriora ou potencializa o que recebeu. Aí é com cada um. Aqui a gente observa o texto dizendo: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ah, mas o meu jeito é assim. Do seu jeito você vai viver do seu jeito. Isso não quer dizer que você vai vencer. Isso não quer dizer que você vai ser campeão.
O mundo não quer saber se você é autista, se você tem síndrome de Down, se você é deficiente físico ou visual. O mundo é cruel, as pessoas são egoístas e você vai ter que dar o seu jeito e ir à luta. Não interessa se você foi criado sem pai, não interessa se você foi abusado por pai, não interessa se sua mãe saía com todo mundo, não interessa isso. A questão é o que você faz. Lembrei da frase de Sartre aqui agora. A vida veio, ela está aí. Agora o que você faz com aquilo que ela te apresenta? O atleta em tudo se domina. Por isso que Paulo fala, não dou soco como quem dá soco no ar. Quem aqui já fez boxe ou kickbox sabe disso. Se você ficar batendo no ar direto, você cansa. Eu lutei kickbox com um colega, o Chiquinho, eu ficava com raiva do Chiquinho. Porque o Chiquinho ele não me batia, ele só pendulava e esquivava. E aí eu dava o soco a ele, aí meu braço ia, meu braço ia, meu braço ia. E eu ficava com mais raiva, é que ele não revidava. E eu ficava tentando, até que chegava uma hora que no sparring ali, na luvinha, eu cansava. E aí tem gente que fica dando soco no ar, e por isso não chega a lugar nenhum. E por último, quarto ponto, versículo 6. Seja um profeta para este tempo, que é constante no processo, como um agricultor, até alcançar o sucesso. A gente foca muito no sucesso, vamos focar no processo. O agricultor está lá, tem seca, tem geada, tem praga, tem isso, tem aquilo, tem governo, tem imposto, tem isso, tem não sei o que lá. Tem, por exemplo, um ambientalista de outro país que não sabe até que ponto está preocupado com o Brasil ou preocupado com o comércio do país de lá. E aí você não sabe quem é quem nesse jogo todo. E aí ele está lá e tratou daqui, tratou de lá, sem terra, tem tudo. Mas ele está lá. Ele está lá. Ele está lá. Descoberta daqui, ciência de lá, legalismo daqui, não sei o que e tal. E aí ele está lá. Até que um dia, aí alguém fala o quê? Fulano teve sorte. Sorte. Você não sabe quantas noites, você não sabe quantos dias, você não sabe quantos foras, você não sabe quantas demissões, você não sabe quantas críticas aquela pessoa que chegou, não chegou, passou. Você só viu ela lá e disse que ela teve sorte. E então, que você seja um profeta para este tempo, constante no processo, porque a gente quer o resultado, não vê o resultado a gente desanima. Como um agricultor, até alcançar o sucesso. Sucesso não veio, mas eu estou no processo. Enquanto eu não transformo a realidade, eu me transformo. E mesmo que a realidade não mude, eu mudo. E eu mudando, alguma coisa na minha realidade vai mudar. Eu não tenho que perguntar onde está o Deus de Elias, eu tenho que perguntar onde estão os Elias de Deus no nosso tempo. E aí o texto diz aqui para nós: o lavrador deve ser o primeiro a participar dos frutos. E aí Paulo fala: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E aqui, gente, eu termino, porque eu preciso dar aula num outro seminário daqui a pouco. Vou precisar correr muito para chegar lá, mas, como falei aqui, esta casa se propõe a fazer de você um profeta para este tempo. Você se sente preparado para ser um pregador em meio às guerras de facções? Uma realidade que assola todo o país, mas que exige todo um cuidado na hora de falar de tal drama, principalmente nos púlpitos de nossas igrejas. Você está pronto para ser profeta para esse tempo? Você se sente comprometido com Cristo a ponto de defender os valores do reino, sem brigar com os membros da igreja por causa de política partidária? Os evangélicos estão divididos por suas convicções políticas e dando um péssimo testemunho nas redes, tanto de falta de educação e de respeito, como de amor a Deus e ao próximo. Acho que eu não preciso nem comentar isso. Você se sente disciplinado para vencer-se a cada dia no tocante às questões psíquicas? Eu venho de 5 anos de tratamento de depressão. Medicamento, psiquiatra, psicólogo,
crente dizendo que eu devia estar com um problema espiritual, demônio, pecado, tendo que cuidar da minha casa, defender o pão da minha casa e cuidar do meu filho. Você está pronto para lidar com gente assim na sua igreja? Ou só vai dizer que é o Satanás e deixa a pessoa ir para casa? Hein, profeta? Vai ser porta-voz de Deus ou do diabo diante dos dramas que as pessoas estão passando? Você já observou se lhe falta saúde mental, emocional ou espiritual no trato com os outros? Às vezes eu acho que estou sendo usado por Deus, mas se bobear está faltando é remédio. Você acolhe os irmãos de fé que sofrem com transtornos psíquicos? Ou apenas deixa esses irmãos à margem? Está disposto a vencer a omissão no trato com a violência doméstica? Que de repente aquele marido agressor ele tem um problema, mas a mulher dele não é culpada disso. No trato com a violência doméstica, tanto física, quanto psicológica, quanto sexual, que tem muito homem de Deus e muita mulher de Deus que está agredindo seu cônjuge verbalmente e acha que não agride porque não xinga, porque não bate, perdão. Por último, você tem desenvolvido paciência para lidar com as questões homoafetivas? Ou você fica nervosinho e sai atacando todo mundo? Pensa naquela mãe, naquele rapaz ou naquela jovem que até tentou suicídio porque não consegue lidar com a questão homossexual. Aí nessa hora vem um abençoado para dizer que eu estou defendendo a prática homossexual. Não, eu estou defendendo as pessoas que sofrem. Você tem perseverado para não desistir dos jovens que estão se encantando com a prática homossexual e estão recorrendo à Bíblia, aos originais em grego e hebraico, aos teólogos bíblicos, a fim de sustentar seu homoerotismo biblicamente? Eu não sei se foi Arnaldo Jabor que disse isso, que houve um tempo em que a prática homossexual ela era proibida, depois ela passou a ser permitida. Hoje ela tem sido tolerada e talvez venha a ser incentivada e ele vai sair do país antes de que se torne obrigatória. Mas como vivemos uma época, né, que a tia do Zap faz fake news, o jornalista é só uma errata. E aí nesse caso, eu não sei se foi ele, mas eu não sei se dá para perceber que nem sempre é uma questão realmente daquele jovem, mas muitas vezes um incentivo comportamental que pode acontecer. Outro dia eu vi, né, um vereador que ele era assumidamente gay e agora está com uma namorada. E aí o pessoal pergunta: aquilo foi só para você ser eleito? Não, eu passei por uma crise. Então a coisa está complicada. Não é como o tempo lá do Clodovil, que era difícil ser e para ser tinha que ser mesmo. Você está pronto para lidar com esse tempo? Não me pergunte, porque senão você de repente vai querer ser meu aluno, porque eu diria que eu não estou pronto. Paciência e doutrina andam juntos no seu dicionário? Existe isso para o profeta para este tempo. Encerrando, que diante das demandas do nosso tempo e da nossa vocação ministerial de proclamadores e educadores, sejamos treinadores espirituais que o nosso povo precisa. 2, sejamos os combatentes leais que nosso Senhor merece. 3, sejamos os atletas esforçados que a missão exige. 4, sejamos os lavradores pacientes que os nossos campos brancos desejam. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Eu preciso correr, tá bom, gente? Muito. Orem por mim, inclusive no trânsito. Deus a todos abençoe.